Outro aspecto negativo dos atuais sistemas de linguística computacional estado da arte são os vieses, como por exemplo os vieses nos word embeddings. Vocês que não lembram, os word embeddings são as representações vetoriais de unidades linguísticas que nós vimos como são treinadas no módulo de aprendizagem de máquina do curso. Então esse estudo de 2017, ele mostrou algo grave com um sistema de análise de sentimento. E mostrou que esse sistema ele classificava revisões de restaurantes mexicanos com notas mais negativas do que restaurantes de outros tipos de comida com classificações semelhantes na vida real. E isso acontecia porque esse sistema de análise de sentimento ele foi treinado num corpus o qual tinha mais associações da palavra mexicano com palavras de polaridade negativa. E isso acabou sendo absorvido pelos word embeddings. Outro tipo de viés em word embeddings é o viés de gênero, como mostrado por esse estudo de 2016. Esse estudo ele mostrou que, ao treinar os word embeddings em dados enviesados na questão do gênero, os word embeddings eles passaram a reproduzir estereótipos e preconceitos danosos na sociedade. Como aqui na imagem acima, a gente pode ver, em termos de profissão, quais são as profissões cujos word embeddings são mais semelhantes aos word embeddings do pronome feminino ela e quais profissões têm os word embeddings mais semelhantes à representação vetorial do pronome masculino ele. E aqui vê-se alguns vieses bem danosos, né, que mostram diferenças entre o homem e a mulher. Então, por exemplo, a mulher, algumas das profissões que reproduzem de certa forma preconceitos é recepcionista, por exemplo, ou dona de casa, enquanto o homem, de acordo com esses word embeddings que são apreendidos, ele está mais relacionado a arquiteto, médico e programador. Recentemente, alguns estudos foram feitos para remover esse viés entre profissões e gêneros. Tecnicamente, esses métodos de normalização, eles visavam afastar no espaço vetorial os word embeddings das profissões dos word embeddings das representações masculinas e femininas. Mas aí esse estudo de 2019 mostrou que isso não é o suficiente. Apesar das profissões elas estarem distante dos pronomes, mesmo assim elas continuam se agrupando. Então aqui a gente pode ver nessa imagem a profissão de cabeleireira, babá, enfermeira, ou seja, aquelas que têm um viés para o sexo feminino, elas ainda se agrupam. Enquanto, por outro lado, guerreiro, treinador, essas profissões que têm um viés também, uma polaridade mais masculina, de acordo com esses word embeddings, elas também ainda se agrupam. Então isso mostra que as profissões, elas ainda são estereotipadas, apesar de serem representações neutras em termos de gênero. Mas não é só no processo de treinamento de modelos que podem surgir vieses, como mostra esse estudo de 2019, onde é mostrado que anotadores de corpos, eles também podem estar enviesados. Então, o que esse estudo descreve foi um processo de anotação de linguagem tóxica de textos do Twitter. Então, basicamente, esses anotadores geraram um corpus rotulado de textos do Twitter e o rótulo basicamente indicava se um texto do Twitter ele era tóxico ou não. Só que dentro desse contexto, o que o estudo mostra é que existem alguns termos que eles são ofensivos quando utilizados por grupos externos, mas que recentemente eles têm sido reivindicados e utilizados por membros da comunidade-alvo. E é isso que acontece com os afro-americanos e com o seu dialeto. Algumas palavras que podem ser muito ofensivas se ditas por outros grupos, como por exemplo essa palavra aqui, a palavra N, quando utilizada por um membro interno do grupo, não é considerada ofensiva. Mas aí o que o estudo identificou é que os anotadores eles tendem a considerar tóxico estes termos, independente se eles são utilizados por membros da comunidade ou não. Por sua vez, um classificador, quando ele é treinado nesse corpus anotado, ele tende a seguir esse viés, de tal forma que textos no Twitter de afro-americanos, quando usam esse termo, mesmo sem ser tóxico, ele acaba sendo considerado tóxico, restringindo a liberdade de expressão desses grupos. E aí o que o estudo ele propõe é que durante o processo de anotação, além de ser fornecido o texto no Twitter para ser classificado pelo anotador como tóxico ou não,
que ele também seja acompanhado por informações demográficas do autor, como raça e sexo. Quando isso acontece, o que os autores mostraram é que o viés dos anotadores tende a diminuir, gerando um corpus menos enviesado, que por sua vez pode ser utilizado para treinar melhores classificadores para a classificação de linguagem tóxica, sem discriminar um determinado grupo minoritário. Bom, então a partir dessa aula, a gente viu que apesar de todo o avanço que tem sido feito na área da linguística computacional, ainda há alguns aspectos negativos sérios que precisam ser mitigados e que alguns pesquisadores têm estudado como mitigar esses aspectos, como é o caso desse estudo aqui de 2021, da Bender et al. Aqui, as pesquisadoras desse artigo, elas dão algumas recomendações para se evitar que esses problemas aconteçam, principalmente os problemas de vieses. Então, as autoras elas recomendam um melhor planejamento, ou seja, dado que um modelo de linguística computacional ou um corpus deve ser criado ou desenvolvido, elas sugerem que o planejamento seja feito cuidadosamente antes de começar o desenvolvimento do conjunto de dados ou de modelos. Que também se considere os custos financeiros e ambientais do desenvolvimento desses modelos desde o início do projeto, não no meio, e também pede um maior investimento de tempo manual na construção de conjuntos de dados adequados para as tarefas em questão, em detrimento de construir grandes conjuntos de dados automaticamente de fontes da internet ou facilmente acessadas. Além disso, elas sugerem uma melhor documentação, como a gente vai ver na próxima aula. Mas aqui, dando um resumo para vocês, basicamente elas sugerem que os dados utilizados na construção do modelo eles sejam descritos apropriadamente, incluindo as motivações para sua seleção e coleta. Além disso, elas sugerem mapear todos os possíveis usuários desse conjunto de dados ou desse modelo computacional que está sendo criado, assim como todas as pessoas que podem estar envolvidas direto ou indiretamente, essas pessoas que são os stakeholders. E elas dão esse adendo que deve ser documentado especialmente aqueles stakeholders que podem ser afetados negativamente por algum erro do modelo ou uso indevido. A gente vai falar mais sobre essa parte de documentação na próxima aula, mas ficam aqui essas sugestões. Então, por essa aula é só. Nessa aula a gente falou sobre os impactos na sociedade e os aspectos éticos da linguística computacional, incluindo os pontos positivos, como o avanço do estado da arte desses modelos em diversos benchmarks de entendimento e geração de língua natural, mas também a gente viu alguns aspectos a serem aprimorados, como o caso das implicações financeiras e ambientais para a construção desses modelos, além dos vieses na construção de conjuntos de dados, nas anotações e no desenvolvimento de modelos de linguística computacional. E por fim, a gente deu algumas recomendações de como mitigar esses vieses. Então, por essa aula é só. Uma boa semana a todos.